Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, nosso foco vai ser um lugar talvez um pouco esquecido do antigo Israel, a cidade de Tebes. A gente está se baseando principalmente num artigo do site teológico que se chama Tebes, uma pequena cidade israelita, escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. E o nosso objetivo aqui é, tentar entender melhor essa cidade, né? Que quase não é mencionada na Bíblia, ver onde ficava, os eventos, assim, bem dramáticos que aconteceram lá e o que a história dela pode nos dizer. Para dar uma situada, Tebes ficava a nordeste de Siquém, que já era uma cidade mais conhecida ali no caminho para Bet-Sean, ficava no território da tribo de Manassés. E o que chama atenção é isso, né? Como uma cidade que parece pequena, meio secundária, acabou sendo palco de rebeliões, de conflitos tão intensos que foram registrados, o que levou ela para esses momentos. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A origem mesmo de Tebes. Bom, ninguém sabe ao certo. O artigo que a gente leu sugere que provavelmente foram os cananeus que fundaram, sabe? Antes dos israelitas chegarem. Talvez começou como uma vila agrícola, bem simples, e o curioso é que ela só é citada 2 vezes no Antigo Testamento e, assim, nas 2 vezes está no meio de uma confusão, de um conflito. Essa origem cananeia é interessante, né? Porque lembra que a chegada dos israelitas não foi simples. Teve muita interação, conflito, assimilação com os povos que já estavam lá. E Tebes ser uma cidade menor, lá em Manassés, talvez isso a deixasse mais vulnerável, né? Ou talvez um peão em disputas maiores. Quem sabe a falta de importância dela foi justamente o que a colocou no meio dessas brigas regionais. Faz sentido. E o primeiro desses momentos tensos que coloca Tebes no mapa bíblico, segundo a nossa fonte, é durante o reinado bem conturbado de Abimeleque. Ele tinha se feito rei lá em Siquém, uma cidade vizinha importante. A história está lá em Juízes, capítulo 9. Depois que ele reprime uma revolta em Siquém, ele sai perseguindo os rebeldes que sobraram. E onde eles vão se refugiar? Em Tebes. Tinha que ser, né? Pois é. E a chegada dele não é nada amigável. O relato fala de um ataque com muita fúria, derrubando muralha, matando muita gente. Quem consegue escapar corre para se esconder numa torre fortificada que tinha dentro da cidade. O último lugar seguro, né? Último reduto. Exato. E aqui a coisa fica, assim, quase cinematográfica. O Abimeleque, para acabar de vez com a resistência, resolve queimar a torre. Ele chega perto da base para começar o fogo. Mas, bem nessa hora, uma mulher, que o texto nem diz o nome, joga lá de cima um objeto pesado. O artigo e a Bíblia falam num pedaço de pedra de moinho. Devia ser algo pesado que estava à mão ali. Mamó, né? Aquelas pedras de moer grãos. Isso. E essa pedra atinge Abimeleque bem na cabeça, quebrando o crânio dele. Ele fica mortalmente ferido, mas a preocupação dele é curiosa. Ele pede para o escudeiro dele matar ele com a espada. Por quê? Para evitar a vergonha de ter sido morto por uma mulher. Impressionante. A honra masculina ferida mesmo na hora da morte. Totalmente. O escudeiro obedece e Abimeleque morre ali. A interpretação que a fonte traz e que está alinhada com o texto bíblico é que foi um tipo de castigo divino, sabe? Pela violência toda que ele cometeu antes. É fascinante essa dinâmica toda. Uma cidade pequena sitiada, a torre como último recurso. E aí essa virada causada por uma figura anônima. Uma mulher, sem nome, sem status, mas que com uma ação decisiva não só salva quem estava na torre, mas também põe fim ao reinado de um tirano. A Bíblia foca na justiça divina, claro. Mas, olhando mais amplamente, a gente vê a agência individual, né? Alguém comum, numa situação limite, tendo um impacto enorme. Como o desespero pode gerar atos de coragem assim, né? Não para aí, como a fonte mostra. Anos depois, já no tempo do rei Davi, a cidade volta a ser centro de tensão. Isso está em 2 Samuel, capítulo 20. Dessa vez, é um homem chamado Seba, da tribo de Benjamim, que lidera uma rebelião contra Davi. E para onde ele foge? Deixa eu adivinhar. Tebes.
Exatamente. Parece que a cidade tinha essa sina de atrair rebeldes ou era só um lugar conveniente para se esconder mesmo? Talvez a localização, né? Pode ser. E quem vai atrás dele é Joabe, o general linha dura de Davi com o exército. Joabe cerca Tebes e, sem perder tempo, já começa a preparar as rampas de cerco para atacar a muralha. Tudo indicava mais destruição para a cidade por causa de um problema que nem era dela originalmente. Mais uma vez, né? Pego no fogo cruzado. Lá do alto do muro, ela grita, consegue chamar a atenção de Joabe, pede para falar com ele, e ela usa um argumento muito inteligente. Ela lembra Joabe que Tebes era conhecida como um lugar de conselho, de resolver as coisas na paz, uma cidade leal a Israel. Ela pergunta, por que você quer destruir uma mãe em Israel? Tipo, uma parte importante da herança do povo. É um apelo à tradição, à identidade. Que jogada. Muito esperta. Em vez de confronto direto, ela apela para valores em comum, para a lógica. Questiona a ideia de destruir tudo. Exatamente. E Joabe, talvez pego de surpresa, ouve. Ele diz que não quer destruir a cidade, não. O alvo dele é só o Seba, o rebelde. Aí a mulher sábia age rápido. Propõe um acordo, entrega a cabeça dele e vocês vão embora. Ela volta para dentro, fala com o pessoal da cidade, usa o poder de persuasão dela e convence todo mundo que sacrificar o Seba era o jeito de salvar a comunidade inteira. Uma decisão difícil, mas pragmática. Com certeza. Os moradores concordam, matam o Seba e jogam a cabeça dele por cima do muro para o Joabe. Joabe vê a prova, cumpre a palavra, toca a trombeta, sinalizando o fim do cerco e vai embora com o exército. A cidade foi salva, não pela força, mas pela inteligência e diplomacia dessa mulher. Se a gente junta as duas histórias, como a fonte permite, né, surge um padrão bem interessante sobre Tebes nesses relatos. Nos dois casos, a cidade está lá, quieta no canto dela, e vira refúgio de rebeldes, sendo arrastada para um conflito maior. E nos dois casos, o final é totalmente mudado pela ação de uma mulher. A primeira usa a força que tem na mão, num ato de defesa quase desesperado. A segunda usa a sabedoria, a negociação, a política. São dois modelos diferentes de resolver a crise, né? E partindo de mulheres que o texto nem se preocupa em nomear, mas cujo impacto é inegável. Isso levanta uma questão boa sobre como essas comunidades menores sobreviviam, né? Prensadas entre poderes maiores. A sabedoria local, ali na figura dessa mulher, conseguiu lidar com a ameaça militar de um jeito que provavelmente a força não conseguiria. Exatamente. Mostra a resiliência, os recursos internos dessas comunidades. A habilidade dela de negociar com Joabe, de convencer os próprios vizinhos, de achar uma saída. É um testemunho do poder da inteligência, da palavra, mesmo quando a força bruta parece ser a única opção. A fonte até destaca que ela agiu para proteger sua família e cidade. Isso mostra um senso de responsabilidade comunitária muito forte. Fascinante mesmo. Essas duas histórias, talvez com décadas de diferença, terem essa estrutura parecida. Mas e a cidade em si? Além desses dramas, o que mais a gente sabe? O artigo localiza Tebes uns 18 quilômetros a nordeste de Siquém, na estrada para Bet-Sean. Tem uma dúvida se é exatamente a atual Tabas ou Tuba, mas as duas ficam em vales bem férteis. Essa fertilidade já diz alguma coisa, né? A base econômica devia ser a agricultura, talvez cereais, oliveiras, uvas e também criação de animais. Pecuária. A localização, mesmo não sendo talvez a rota principal, por ligar o Vale do Jordão com a costa, pode ter ajudado em algum comércio local. E a proximidade com centros importantes como Siquém e depois Samaria, a capital do Reino do Norte, colocava ela numa vizinhança movimentada, o que era bom por um lado, mas também deixava ela exposta às turbulências políticas e militares da região. É uma faca de dois gumes, né? Boa para plantar, mas talvez estratégica demais para ter sossego. Exato. E, pelo visto, o sossego não durou para sempre. Como aconteceu com muitas cidades ali, Tebes acabou entrando em declínio. O artigo aponta que as invasões dos grandes impérios, como a Síria e depois Babilônia, foram devastadoras para essas cidades menores. Provavelmente teve destruição e, com certeza, aquela prática de deportar parte da população para outras áreas do império enfraqueceu muito Tebes.
Com o tempo, a cidade foi perdendo gente, importância, e acabou abandonada e esquecida. Só sobraram essas duas menções na Bíblia. Um destino comum para muitas cidades daquela época e região. Pois é. E tem um último detalhe que a fonte menciona que eu achei meio irônico. O nome Tebes, em hebraico, parece que significa algo tipo brilho ou esplendor. Sim, existe essa tensão, né? Entre o nome e a história que ficou registrada. O nome sugere algo luminoso, de destaque, mas as únicas histórias que a gente tem de Tebes são marcadas por violência, cerco, rebelião e, no fim, o declínio e o esquecimento. A gente não tem relatos de um período de grande prosperidade, de cultura florescente, que justificasse esse esplendor. Talvez o nome fosse uma esperança, uma aspiração, ou talvez se referisse a algo físico, ou a um período muito antigo que não foi documentado, mas pelo que chegou até nós, o tal brilho de Tebes parece ter sido mais ofuscado pelas sombras dos conflitos. Então, tentando amarrar tudo isso, o que Tebes nos mostra? Ela aparece não como uma grande potência, mas como um microcosmo interessante da vida no antigo Israel. Uma cidade pequena, talvez de origem cananeia, que acabou cruzando o caminho de eventos grandes e figuras históricas como Abimeleque e Davi. A história dela que ficou registrada é uma janela para a brutalidade dos conflitos da época, mas também, isso é bem marcante, para o papel inesperado e decisivo de pessoas comuns, especificamente mulheres, né? Anônimas ou definidas pela sabedoria em momentos de crise total. Sem dúvida. Olhar para Tebes, mesmo com pouca informação, nos lembra que a história, com H maiúsculo, não acontece só nos palácios e grandes batalhas. Lugares menores, comunidades periféricas, têm suas próprias histórias que refletem temas universais. A luta para sobreviver, a relação complicada entre justiça humana e divina, pelo menos como os textos interpretam, o impacto devastador das guerras na vida local e, o que é bem inspirador, a capacidade de pessoas sem nome, sem status formal, de mudar o rumo das coisas com coragem ou com inteligência. Tebes nos convida a olhar para as margens, porque lá também acontece o drama humano. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar depois, né? Um ponto para refletir. A nossa fonte e os textos bíblicos guardaram a memória de Tebes por causa dos conflitos. Foi a violência, o drama, que fez dela notícia para ser registrada. Mas e os tempos de paz? Será que Tebes teve momentos, talvez até longos, em que fez jus ao nome de brilho, de esplendor? Momentos de boas colheitas, de vida comunitária tranquila, de comércio funcionando? Será que esses momentos simplesmente não foram registrados porque, bom, a normalidade e a paz raramente chamam a atenção dos cronistas como a guerra chama? Fica a pergunta no ar. Quantas histórias do dia a dia, de construção, de alegria simples, de resiliência na paz, em Tebes e tantos outros lugares parecidos, se perderam para sempre só porque a paz não era tão interessante quanto o conflito?